E o presidente Alessandro Barcelos que deu uma entrevista muito importante para o canal do Vaguinha e confirmou uma situação muito importante. E tem uma situação avançada com um novo volante. E essa situação avançada não seria a de Thiago Maia. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação e sobre essas pistas que deu Alessandro Barcelos, porque ele confirmou muita coisa. Falou sobre contratações em outras posições, falou sobre a liberação antecipada do Borré e deu detalhes sobre essa situação. Falou ainda assim sobre o Thiago Maia, falou sobre o Cuejar, falou sobre o Busca em goleiro, falou sobre muitas coisas. Então eu quero repercutir no vídeo hoje contigo todas essas informações que trouxe o presidente. Mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, eu quero começar aqui conversando com vocês para falar exatamente sobre o treino do Inter, primeiramente nesta segunda-feira. O Inter que treinou pela manhã no CT Parque Gigante, e a gente tem algumas notícias boas para trazer, tá? A primeira sobre Matheus Dias, tá? Que já tá treinando ali, não ainda com o elenco, mas já tá fazendo atividades com bola. A tendência é que a partir da próxima semana ele já esteja à disposição do técnico Eduardo Cudê. Uma segunda, que é uma baita de uma notícia: Sérgio Rocher, pela primeira vez, voltou ao gramado, fez algumas corridas em volta do campo, pela primeira vez desde que ele voltou a sentir aquele problema na região da costela, tá? Então, o Inter ainda não deu um prazo de quando que o Rocher deve voltar, mas o prazo extraoficial é de 2 semanas. A gente está falando aí da segunda semana de fevereiro. O Rocher já deve novamente estar à disposição do técnico Eduardo Cudê, tá bom? Sobre o time que deve ir a campo contra o Guarani de Bagé, deve ser um time bem modificado em relação ao que venceu por 3-0 contra o Ipiranga. Deve ser um time, principalmente por causa do gramado, pela logística da viagem, deve ser um time bem diferente que venceu e um time quase reserva, num time muito parecido àquele que empatou por 0-0 contra o São Luís, tá bom? Outra situação que eu quero conversar com vocês agora é para falar sobre a entrevista que deu o presidente Alessandro Barcelos no canal do Wagner Martins, tá? E aí ele confirmou muitas situações, eu quero elencar, quero fazer em tópicos aqui o que ele falou. Primeiro falando sobre contratações e sobre o tema do Borré, tá? O Inter ainda segue tentando uma liberação antecipada do Borré e o presidente confirmou que tem algumas pessoas do clube envolvidas nessa negociação. O presidente basicamente terceirizou o serviço, colocou algumas pessoas, alguns funcionários do Internacional ali da parte de contratações, né, da parte de futebol, para seguir tentando uma liberação por parte do Borré. Segundo uma informação também que o presidente trouxe, é que o Werder Bremen não estabeleceu um valor para antecipar a saída do Borré. Ele não falou assim, olha, Inter, me dá 1 milhão de euros aqui, 2 milhões, 3 milhões, 300 mil, 500 mil, que daí eu te libero o Borré agora. O Werder Bremen não estipulou esse valor, segundo o presidente Alessandro Barcelos. Ele só estipulou que quer ficar com o Borré até julho. Mas o presidente diz também que eles estão atentos a uma situação. O Borré já é o segundo jogo que ele começa lá no banco de reservas, desde que ele foi anunciado pelo Internacional. O segundo jogo já que ele começa no banco. E ele disse que isso também pode ser um trunfo que o pode usar para daqui a pouco conseguir uma liberação antecipada do Werder Bremen. O prazo oficial para a chegada do Borré é a partir da metade da temporada. Mas óbvio, o Inter segue tentando essa liberação antecipada. A janela de transferências vai até o dia 4 de abril. Então, o Inter tem aí um tempo ainda para conseguir anunciar jogadores e também para conseguir essa liberação por parte do Borré. Mas é uma situação ainda muito complicada porque o campeonato alemão, né, vai até o dia 10 de maio. Se, por exemplo, o Borré chegar após o dia 10 de maio, não dá para escrever o jogador e tem que esperar a janela do meio do ano abrir para conseguir escrever o atleta, tá bom? Mas até o dia 4 de abril, o Inter vai tentar de maneira ferrenha essa liberação antecipada, tá bom? Outra situação que eu quero trazer também é sobre buscas de volantes, tá? E aí ele falou sobre o caso do Thiago Maia, ele disse que é sim um nome que interessa, o nome do Thiago Maia, do Flamengo, 26 anos, mas ele disse que a negociação ainda não avançou. Ele não quis explicar o motivo que a negociação não avançou, mas deu a entender que é o seguinte, olha, o Flamengo ele não tá querendo liberar porque não trouxeram uma peça de reposição ainda. Se fala que vão trazer agora o Gregory do Inter Miami, mas a proposta do Inter segue na mesa e o Flamengo ainda não respondeu. Aquela proposta de 3 milhões e 800 mil dólares que o Inter ofereceu para comprar o Thiago Maia, o Flamengo ainda não respondeu.
E o Inter tá ali com o nome do Thiago Maia, que nem eu já falei para vocês, um nome de stand-by. Mas aí vem a principal informação que ele deu nessa entrevista, que tem uma situação avançada com outros nomes de outros volantes. Ele disse, olha, tem outros jogadores que a gente tem já uma situação avançada e não descartou nesta semana acontecer um anúncio. E essa contratação desse nome, que seria um volante, outra coisa que ele explicou, tá? Não é o Cuéllar. E ele explicou a situação do Cuéllar pela limitação que o Inter tem de estrangeiros. Então esse primeiro volante que vai chegar é um primeiro volante brasileiro, no qual, segundo o presidente, já existe uma situação avançada. Ele não descartou que possa ser, por exemplo, anunciado nessa semana. Existe, inclusive, a possibilidade de anúncio essa semana por parte desse nome que está avançado, e esse nome seria, por exemplo, um primeiro volante, não seria, por exemplo, o nome do Thiago Maia. Lembrando que o presidente não descartou o Thiago Maia, diz que é um nome que interessa, porém a negociação ainda não avançou, tá? Mas tem um volante que tem uma situação encaminhada, segundo o Barcelos, e é um volante que, pelo que próprio disse, que não dá mais para trazer estrangeiros em função daquela limitação que o Inter tem, é um primeiro volante que é brasileiro, tá bom? Outra coisa também, ele não descartou buscar um goleiro, né? Mas ele disse que, olha, não tem nada de urgência, o Antony tá jogando, o Rocher daqui a pouco tá voltando, que nem eu falei anteriormente para vocês, tem prazo de 2, 3 semanas, e aí a gente já vai voltar a ter goleiros, na metade do ano o Ivan já tá de volta de novo, então a gente até não descarta buscar um goleiro, mas nada assim com muita urgência, tá? Até porque o Antony vem fazendo aí, pelo menos até o presente momento, boas partidas, tá bom? Outra situação também que eu quero passar para vocês nesse momento é para falar aqui sobre a situação do Gustavo Grossi, que é o diretor das categorias de base do Inter. O contrato vai até maio, ele disse que vai ter uma reunião com o Grossi para definir essa situação, tá bom? Não tá certo ainda se vai renovar ou não. Ele diz também que o Inter não está entre as 5 maiores folhas do futebol brasileiro. Ele foi perguntado sobre essa situação financeira do Inter, ele disse, olha, até o presente momento, a gente não está nem nas top 5 folhas do Brasil. Outra coisa que ele falou é que ainda não tem nenhum nome avançado para lateral esquerdo, o Inter está mapeando o mercado, vai trazer um lateral esquerdo, mas ainda não tem nenhuma situação avançada com essa posição, tá bom? Falou também que ainda nesse primeiro semestre quer lançar o projeto para aprovação do Conselho Deliberativo do Fundo de Investimentos, que vai ser permitido daí, basicamente, pessoas colorados investirem no Internacional e com esse investimento o Inter basicamente zerar as suas dívidas. É um projeto que o presidente disse que ainda quer fazer nesse primeiro semestre. Outra coisa que ele confirmou também é que estão trabalhando num projeto da reforma do Gigantinho. Ele disse que não deve passar desse ano, esse projeto de reforma do Gigantinho, que é algo que eles querem também fazer. Outra coisa que eles confirmaram é que não terá versão manga longa nessa nova camiseta do Inter que será lançada em março. Diz que deu para fazer a manga longa, mas diz que essa ideia está sendo trabalhada para a próxima temporada, tá bom? E por último, como eu te falei anteriormente, ele não descartou anúncio de reforços nessa semana. Ele disse que vai ter essa viagem agora para Bagé, que vai ser uma viagem não chata, mas vai ser uma viagem desgastante, exige uma logística bem forte. Vão ficar 3 dias em Bagé, né? Vão chegar, por exemplo, amanhã na terça-feira pela tarde, jogam na quarta-feira, às 6h30 da tarde, depois viajam, voltam aqui, por exemplo, para Porto Alegre de madrugada. Então é uma situação que vai demandar bastante tempo por parte do Inter, mas mesmo assim ele falou que não descartou reforços ainda nessa semana, tá bom? Então basicamente esse foi o vídeo desse resumo que trouxe presente a Alessandro Barcelos, que confirmou bastante coisa daqui e muitas informações importantes, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!